Olá, tudo bem? Esse é mais um Momento Psi, canal de psicologia, e hoje eu convido vocês para que a gente possa conversar um pouco mais e refletir um pouco mais também sobre o universo materno. No mês de maio nós tivemos uma série de vídeos que falaram um pouco das questões, dos problemas que as mães enfrentam, questões da maternidade, e hoje vamos falar de mais uma delas, que é bem importante também, que é muito pensada, muito debatida, né? E acaba sendo um problema para muitas mães, que é a maternidade e o mundo do trabalho. Nós sabemos que isso já há muito tempo é uma questão, desde que as mulheres começaram a ingressar no mercado de trabalho. Inicialmente, até um tempo atrás, as mulheres se dedicavam exclusivamente aos filhos, à casa, às tarefas domésticas e até à manutenção dos seus casamentos. E desde que foi necessário que as mulheres ingressassem no mercado de trabalho, e hoje também, além de necessário, passa a ser uma escolha de muitas mulheres, isso acaba sendo uma questão de como conciliar a maternidade e o trabalho. E se é possível conciliar. Porque o que nós mais enxergamos são mães muito angustiadas, achando que na verdade não estão dando o suficiente nem para os seus filhos e nem no seu ambiente de trabalho, como se estivessem sempre devendo nesses dois aspectos, né? Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Até um tempo atrás, e ainda hoje em dia, a gente vê um certo preconceito com mulheres que optam por não ter filhos. Hoje em dia tem um pouco menos, né? Eu acho que já está se delineando essa possibilidade de as mulheres escolherem não ter filhos e se dedicarem apenas a projetos pessoais, mas ainda existe um preconceito que era mais forte até um tempo atrás, de que as mulheres que optam por se dedicar à sua carreira, ou à vida pública, ou a seus projetos, nos quais não inclui ter filhos, são mulheres menos femininas, são mulheres infelizes, ou seja, uma série de características que se atribui a essas mulheres, fazendo com que muitas vezes elas se sintam culpadas ou têm uma sensação de que estão incompletas porque optaram por não ser mães. E essa escolha, ela não passa só pelo fato de ter ou não ter filhos. Quando a mulher tem os filhos, tenha sido uma escolha ou não, porque muitas vezes acaba acontecendo, né, sem que seja uma escolha consciente. Muitas vezes a mulher se vê com uma outra decisão a ser tomada um pouquinho mais para frente, mas não se sente na posição de realmente estar escolhendo, que é ser uma boa mãe ou se dedicar ao seu trabalho de forma plena. Então, muitas mulheres se afastam do seu trabalho, da sua vida profissional, quando os filhos são pequenos, para voltar dali a um tempo. E quando retornam, o que elas encontram não é o mesmo ambiente de trabalho, com as mesmas oportunidades, muitas vezes o cargo é outro, muitas vezes elas não conseguem retornar, e acabam, então, desistindo. E algumas mulheres, mesmo antes de tentar retornar, acabam desistindo e se dedicando aos filhos, porque não se sentem com opções, de fato, para conciliar a carreira com os filhos. Porque nós sabemos que a rotina de uma mãe, muitas vezes, implica em ter que buscar o filho na escola às pressas, em atender algum tipo de emergência, em ficar cuidando do filho adoentado em casa. E, infelizmente, ainda essas obrigações e essas responsabilidades seguem recaindo muito mais nas costas das mães, né? Os pais acabam ficando com o papel de auxiliares, como se a obrigação maior fosse das mães e os pais fossem coadjuvantes. Claro, existem algumas situações nas quais não são mais assim, mas a gente sabe que são a minoria. Por esse motivo, por se entender que as mães têm muito mais responsabilidades com os filhos e que os filhos precisam muito mais das mães do que dos pais, existe uma ideia que paira na nossa sociedade de que filhos de mães que trabalham sofrem porque não têm a sua mãe em tempo integral em casa. E isso acaba causando um sentimento de culpa muito grande nessas mulheres.
E quando essas mulheres têm um desejo de manter as suas carreiras, né, elas acabam também sentindo culpa por abrir mão das suas carreiras. Então existe um sofrimento e uma angústia muito grande. E isso pode sim recair na relação dessas mães com esses filhos. Por isso é tão importante que nós possamos repensar essas questões para termos mães mais satisfeitas. A gente tem basicamente 4 modelos de funcionamento dessa questão da relação das mães com o trabalho e a sua condução, né, dessa rotina. Então nós temos aquele modelo mais antigo, no qual as mães cuidavam apenas das questões domésticas e dos filhos, e os homens trabalhavam, mas ainda existe dessa forma. Nós temos um modelo nos quais as mães estão no mercado de trabalho, mas ainda estão assumindo todas as tarefas domésticas e com os filhos, o que faz com que essas mães tenham uma sobrecarga muito grande, porque elas estão assumindo mais coisas, sem deixar de fazer nada do que já faziam. Nós temos um terceiro modelo, no qual existe uma parceria entre pais e mães, de ambos trabalharem fora e ambos dividirem as tarefas domésticas e os cuidados com os filhos. E um quarto modelo, no qual ambos trabalham fora e delegam para um terceiro, para terceiros, os cuidados com os filhos e com a casa. No Brasil, o modelo que prevalece ainda é esse segundo que eu falei, né? No qual as mães trabalham fora, sim, muitas vezes dão conta do sustento da casa e dos filhos e cuidam exclusivamente dos filhos e da casa, sem a parceria dos homens, dos pais, dos seus maridos, né? A gente tem muitas mães solo também. Então, o que nós temos hoje é a constatação de que o nosso país está muito pouco evoluído nisso. Temos mães sobrecarregadas, né? E no mercado de trabalho, em situações profissionais totalmente desfavoráveis para quem tem filhos. Embora a vida profissional e a possibilidade de trabalho ainda seja idealizada por muitas mulheres, como a sua possibilidade de independência e de autonomia, a questão carreira e filhos ainda está muito polarizada, como se uma roubasse as energias da outra. Então, isso fica muito dicotomizado para as mulheres, né? Se elas investem em suas carreiras, não sobra para investir na sua rotina com os filhos e vice-versa. Então, esse acaba sendo um dilema muito grande, ainda porque o mercado de trabalho não favorece em nada, né, as mães que trabalham e têm os filhos em casa, ou estão com os filhos na escola, sempre cobrando um desempenho como se esses filhos não existissem. Então, essas mães acabam adoecendo nessa pressão muito grande de ter que dar conta de tudo, muito porque não é feita essa divisão justa de papéis entre mães e pais, né? Então, essa sobrecarga acaba recaindo sempre sobre as mulheres. Então, é importante que nós possamos pensar sobre isso, né? Por que não existe uma visão conciliatória entre o trabalho feminino e a maternidade? E por que para os homens é tão fácil adequar essa questão, né? Conduzir essa questão? Ser pai e trabalhar fora. O que é possível mudar nisso aí, né? Se as mulheres também estão sustentando a casa, por que não pode ser mais equilibrada essa divisão de tarefas? De que modo que as mulheres e os homens devem agir para que isso aconteça, né? Então, é muito importante, claro, que a gente comece a pensar numa mudança de visão social, né? De que as pessoas parem de entender que a mulher tem uma obrigação natural e inata de dar conta dos filhos. Os filhos ficam muito bem, sim, com os pais. Os pais podem dar conta muito bem dos filhos, desde que eles tenham essa possibilidade oferecida para eles, desde que eles tenham essa disposição também. E se os filhos têm mães mais satisfeitas, mais felizes, que não vivenciam tanto esses dramas que eu estava colocando para vocês agora, eles também vão estar melhor. Então, uma rotina familiar mais equilibrada, no qual ambas figuras parentais se envolvem com os cuidados com os filhos, com certeza vai ser muito mais favorável também para esses filhos, para essas crianças, para esses adolescentes. Então, mais uma vez, nos vemos com a necessidade de debater o assunto, de falar sobre esse assunto no ambiente familiar,
de que pais e mães tentem se entender, tentem chegar num acordo e de que nós possamos pensar fora da caixa, que nós possamos enxergar outras possibilidades que nos ofereçam alternativas mais saudáveis. As coisas continuarem como estão, simplesmente porque são tradição, simplesmente porque aconteciam antes, não significa que são da forma mais correta, da forma mais justa, da forma mais saudável. Então, se existe essa questão se colocando na sua família, se existe esse sofrimento sendo vivenciado por parte de uma mãe que trabalha, que precisa trabalhar, que quer trabalhar, e está com esse drama, né, de conciliar maternidade e trabalho, é preciso que se reveja, que se envolva mais esses pais, que se busque soluções que são possíveis para se ter mais equilíbrio nessa relação entre trabalho e maternidade. Não precisa necessariamente polarizar, não precisa ser um sofrimento. E claro que mais para frente, essa discussão da questão da adaptação do mercado de trabalho para quem tem filhos é algo que precisa ser muito pensado e considerado. Bem, esse então foi o nosso vídeo de hoje. Espero ter ajudado vocês a pensarem, a refletirem mais um pouquinho e, se possível, aí promover algumas mudanças importantes nas vidas de vocês. Um grande abraço e uma excelente semana para todos.